todos, graça e paz. Nós estamos gravando mais esse vídeo para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março, e quinta-feira é o dia em que nós normalmente nos reunimos na nossa igreja, a Igreja Batista Aliança, para um culto de oração. Então, como não podemos fazer isso ainda todos juntos, nós já enviamos para os nossos irmãos um roteiro para terem as suas reuniões familiares, os seus cultos, cada um na sua casa. E nós vamos então agora ter essa meditação. Será uma meditação um pouco mais breve, um pouco mais devocional, porque normalmente é o que nós fazemos às quintas-feiras. Eu gostaria de refletir nesse tempo em um versículo que está na carta de Paulo aos Filipenses. No domingo, nós já pensamos, já refletimos num texto de Filipenses também, mas agora eu gostaria de olhar para o versículo que está no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém por isso? Nós estamos vivendo dias difíceis, sabemos disso, e agora, inclusive nesses últimos dias, a grande discussão é como ficará, então, a questão do sustento de cada pessoa, de cada família. Será que não valeria a pena a gente voltar um pouco mais à normalidade? Porque se todo mundo ficar em casa realmente, talvez muitas pessoas não terão mais como sobreviver, não terão mais o alimento necessário e como pagar as contas básicas. E isso tem gerado uma grande discussão, uma certa dúvida até mesmo para nós, mas eu creio que nós como cristãos precisamos nos lembrar a cada dia desses dias difíceis, essa verdade que Paulo apresenta aqui, que é a verdade do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Paulo afirma isso para aqueles irmãos. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Nós cremos nisso, nós cremos que apesar de sim, nós trabalharmos pelo nosso sustento, para ter o alimento, para ter aquilo que nós precisamos para viver, que há uma dimensão superior a essa, que é a de que Deus é quem nos sustenta, de que Deus é quem cuida de nós, de que Ele é quem supre as nossas necessidades. E isso é uma verdade imutável. A Bíblia deixa muito claro que Deus faz isso por nós e em nós. Então nós devemos voltar os nossos olhos para essa verdade nesse tempo, sabendo que Ele continuará fazendo isso independente de um vírus. Não é porque agora chegou um vírus que Deus está impedido, ou não tem mais a capacidade de suprir as nossas necessidades. Deus, é o soberano, todo-poderoso, e Ele continuará fazendo isso. Mas o que eu também gostaria de destacar é que esse versículo está dentro de um contexto em que Paulo está agradecendo aqueles irmãos da cidade de Filipos, porque eles se lembraram dele e porque eles haviam mandado recursos para ajudar no sustento do apóstolo Paulo. Então Paulo agradece aqueles irmãos por isso, afirma que Deus estava cuidando dele, de que ele tinha o suficiente, mais do que suficiente para o seu sustento. E então ele faz essa afirmação, que o meu Deus, então, suprirá todas as necessidades de vocês. É interessante que Paulo relaciona o sustento de Deus na vida daqueles irmãos com o sustento de Deus na sua própria vida. E naquele momento, Deus havia sustentado o apóstolo Paulo também através da vida daqueles irmãos. Então a gente vê aqui uma via de mão dupla. E é isso que também eu gostaria de destacar e gostaria que a gente entendesse nesse momento. Do mesmo jeito que Deus tem todo o poder, toda a capacidade para suprir as nossas necessidades nesse tempo, e Ele pode usar os meios mais variados e talvez até que a gente nem possa imaginar para fazer isso, Deus também quer usar as nossas vidas como meio de sustento para outras pessoas. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos nesse sentido, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, entender que nós não podemos ser egoístas, É tempo, como nós já falamos no domingo, de nós crescermos, de nós melhorarmos, de nós amadurecermos. Então nós precisamos também agora abrir os nossos olhos e enxergar a necessidade das outras pessoas e como nós podemos auxiliar. Porque isso é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas.
Do mesmo jeito que Deus cuida de nós replicamos isso e cuidamos das outras pessoas. Os irmãos de Filipos cuidaram do apóstolo Paulo, enviaram recursos para ele, e Paulo está falando, olha, Deus vai também prover tudo aquilo que vocês necessitarem. E é interessante qual é a fonte que Paulo coloca aqui para todo esse sustento. Diz que Deus então iria sustentar, iria suprir todas as necessidades deles, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quanto que você acha que qual você acha que é o tamanho da riqueza de Deus? A gente sabe que é inesgotável. Deus não é limitado como nós. Então, sempre haverá recurso suficiente para sustentar os seus filhos. Mas como nós falamos, Deus usa diversos meios e Ele também quer usar as nossas vidas para isso. E assim, da mesma maneira que nós vamos olhar para o outro, para o próximo, e enxergar como nós podemos ajudar o próximo, Deus está olhando para as nossas vidas e provendo os meios para que também o seu sustento chegue até nós. Então, a minha oração é que Deus nos ajude a vivenciarmos aquilo que nós acabamos de ver nesse texto, primeiramente a confiarmos verdadeiramente nele, a nos lembrarmos a cada instante, especialmente naqueles momentos em que a gente possa vir a se sentir preocupado, angustiado, aflito por essa situação, que a gente se lembre de que Deus está no controle, Ele está cuidando de nós e Ele vai prover tudo aquilo que nós necessitamos, seja no aspecto material, financeiro, do sustento nesse sentido, mas seja também em todos os outros sentidos. E também não podemos ignorar o aspecto espiritual aqui. Deus supre aquilo que nós necessitamos e quer que nós cresçamos espiritualmente com isso. Deus nos supre no que diz respeito à fé, à confiança, o amor, aquilo que Ele tem para nós que não é palpável, não é material. E também, em segundo lugar, que Ele nos ajude a enxergarmos como nós podemos ser instrumentos dEle na vida de outras pessoas. Isso também tem a ver com o lado material, financeiro, que nós podemos ajudar aqueles que têm menos do que nós, mas vai além disso. Nós podemos ajudar as pessoas de outras formas, inclusive levando essas verdades até elas, inclusive dando testemunho dessa nossa confiança em Deus, ensinando, mostrando para as pessoas essas verdades que fazem diferença para nós e que são fundamentais num tempo como esse e que podem também fazer a diferença na vida das outras pessoas. Vamos orar então por isso? Convido você a fechar então os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque já temos experimentado nas nossas vidas o Teu sustento, mesmo em meio a toda essa crise. Nós agradecemos porque somos lembrados por esse versículo, por esse texto que nós lemos, que o Senhor nunca nos desampara e de que o Senhor tem recursos inesgotáveis para suprir completamente todas as nossas necessidades. Nós sabemos que muitas vezes o Senhor utilizará meios que nós não entendemos, muitas vezes o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas temos a convicção, a certeza de que isso nunca falhará, a Tua provisão sobre as nossas vidas. Mas também, ó Deus, nós somos lembrados nesse tempo de que o Senhor quer usar as nossas vidas também para abençoar outras pessoas, para ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, para suprir a necessidade de outras pessoas. Então pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça, Deus, enxergar para além de nós mesmos, que o Senhor nos livre de todo egoísmo, de todo egocentrismo, e que nos leve a olhar para o próximo e ver como nós podemos auxiliar as outras pessoas nesse tempo, levando recursos tanto num aspecto material, financeiro, mas também levando a esperança, levando essas verdades, levando uma palavra de carinho, de conforto, de ânimo, de sustento para cada uma dessas pessoas que estão sofrendo. Nos ajuda, Deus, nesses desafios que são grandes para nós, mas sabemos que são pequenos para o Senhor, porque o Senhor está acima de tudo isso. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós, sigamos firmes, unidos, mesmo que à distância, e que Deus nos ajude nesse tempo a cumprirmos e vivermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe.